Pode começar? Pode. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, em primeiro lugar, lembrar uma advertência que eu coloquei no próprio Facebook. Tem um aluno nosso, posso dizer o nome porque já é público, que é o Francis Lauer, que decidiu assumir bravamente a defesa do Islã, apelando, vamos dizer, a argumentos improvisados e às vezes até bobocas, como, por exemplo, tal qual grupo terrorista não pode ser considerado islâmico porque ele queimou a pessoa viva e existe uma ordem do profeta Mohammed para que não se faça isso. Então, em primeiro lugar, qualquer instrução dada pelo profeta é dada nos hadith, que são os ditos e feitos do profeta. Os hadith não são obrigatórios, mesmo porque existem dúvidas quanto à veracidade. Existem aproximadamente 40 mil hadith que foram registrados. A vida do Maomé foi anotada pelos seus companheiros, até nos seus mínimos detalhes. Mas existem dúvidas, existe uma gradação de credibilidade dos hadith. E existem, inclusive, muçulmanos que não aceitam hadith nenhum. O hadith não é obrigatório de maneira alguma. O hadith é uma jurisprudência e não um mandamento divino. E esta semana mesmo apareceu um erudito muçulmano dizendo que não há nada no Corão que proíba de queimar as pessoas vivas, né? E de fato não tem. Eu li o Corão, não tem nenhuma menção a isso. Se existe um hadith, o hadith não é obrigatório de maneira alguma. Então, o fato do sujeito desobedecer um hadith não o exclui do Islã de jeito nenhum. Aliás, seria até absurdo, quer dizer, esse tipo de argumento idealístico. Esse sujeito não é muçulmano porque ele descumpriu tal qual mandamento. Isso é a mesma coisa que dizer que no Brasil não existe criminalidade porque o direito penal, o Código Penal proíbe praticar crime, né? Então o sujeito ele matou a mãe, né? Cidadão brasileiro matou a mãe, fala, não, ele não é um cidadão brasileiro porque o Código Penal brasileiro proíbe matar as mães. Eu acho que esse menino não está qualificado para discutir assuntos desse porte. E é uma coisa quase incoercível que os jovens busquem uma causa para defender. E acredita que se tornou um defensor do bem. Tá certo? E isso é importante para a pessoa, vamos dizer, como autodefinição dela. Quer dizer, é uma espécie de andaime no qual a personalidade se assenta para sentir que é alguma coisa. Enquanto você está lutando pela conquista da sua identidade, tá certo? Não assuma a defesa de coisíssima nenhuma, porque a defesa vai ser sempre, vamos dizer, uma coisa meramente pretextual. No fundo, a pessoa que está defendendo essas causas, ela está apenas defendendo a si mesma. É só quando você tirou a sua dúvida, totalmente a sua dúvida sobre você mesmo, aí você está livre para tratar de coisas, de fatos, de coisas objetivas. Eu fiz esse curso para preparar as pessoas para a vida intelectual verdadeira, não para que elas saíssem por aí defendendo causas. Logo nas primeiras aulas eu disse, vocês façam um voto de abstinência em matéria de opinião. É claro que existem coisas da atualidade imediata que dizem respeito à nossa vida, na qual as pessoas têm o direito até a conveniência de opinar, especialmente a situação política dramática do Brasil, com toda essa coisa desse tipo, essa pletora de corrupção, essa destruição total do país que está sendo empreendida. Então as massas saem para a rua para se proteger contra um governo destrutivo e é inevitável que as pessoas tenham alguma opinião a esse respeito. Mas note bem, você sair na rua e gritar fora PT ou cadeia para os ladrões é uma coisa. E você escrever textos com pretensões analíticas é outra completamente diferente. Eu não estou dizendo não protestem contra o governo, não protestem contra os ladrões, não estou dizendo isso, não protestem contra a corrupção. Isso é um direito que todo cidadão tem. Agora, escrever análises sobre fenômenos de uma complexidade tremenda como essa questão islâmica, não está na hora de vocês fazerem isso, né? Primeiro vocês têm que produzam, antes de vocês darem opinião sobre o que quer que seja, ou por Facebook, etc., escrevam um livro. Faça esse teste. Escreva um livro que vale a pena,
alguém ler, tá certo? Prove, mesmo que seja sobre um assunto modesto. Você quer um livro, sei lá, sobre corrida de cavalo, tá certo? Ou sobre jogo de futebol de botão. Mas prove que você domina um assunto antes de você dar opiniões gerais sobre qualquer coisa. Tá certo? Esta coisa islâmica, e sobretudo o esoterismo islâmico, o sufismo, ele tem uma atração mágica sobre as pessoas. Porque é um mundo totalmente diferente, que ele parece abrir perspectivas espirituais absolutamente desconhecidas na modernidade ocidental e nos mostrar o mundo, por assim dizer, pelas costas ou pelo avesso. Tá certo? Quando você começa a ler, por exemplo, toda a filosofia islâmica que se desenvolveu a partir do sufismo, você fica fascinado pela riqueza de perspectivas. Mas, olha, eu lhe digo, todo este mundo é marcado, vamos dizer, pelo culto da ambiguidade. Tá certo? É aquela coisa em tudo. É o que dizia o Ananda Kumaraswamy. Ele me confessou isso. O Ananda Kumaraswamy era o braço direito do Suon, na Tarika. Embora fosse católico. Ananda ou Rama? O Rama Kumaraswamy, perdão, não Ananda Kumaraswamy. Ele diz, no esoterismo toda pergunta tem duas respostas, sim e não. Basta isso para você ver que você está entrando num ambiente escorregadio, tá certo? Onde a possibilidade de você ser enganado é absolutamente ilimitada, e na qual, depois de estar em contato com esse ambiente por muitos anos, tem uma coisa que eu percebi: Deus não está ali, Deus não age nesse meio. É tudo espiritualidade humana, é tudo investigação, experiências interiores, às vezes trabalhadas filosoficamente com uma mestria fantástica. Quando você lê, por exemplo, as obras do Shihabuddin Sohrawardi, o filósofo iraniano, sobre a filosofia da luz, ou a descrição da escalada espiritual por Moshedin Ibn Arabi, ou as estruturas dos mundos angélicos por Nahmuddin Kubra, você fica fascinado. Só que isso aí não revela ação divina alguma. São seres humanos penetrando em universos espirituais e descrevendo como eles podem. Nós não sabemos se isso aí tem um alcance objetivo ou não. Por exemplo, quando você vê a descrição da escalada espiritual de Moshedin Ibn Arabi, né, onde o indivíduo que está passando pela iniciação atravessa as várias esferas planetárias, na qual ele vai adquirindo conhecimentos espirituais que correspondem aos vários profetas, porque o Islã tem essa teoria de que existe uma sucessão de profetas, né? 144 mil profetas passaram pela Terra, e os principais deles formam uma escala de revelação progressiva que culminaria na pessoa de Mohammed. Então, ele passa pela esfera de Adão, Adão teria sido o primeiro profeta, depois passa pela esfera de Jesus, depois passa pela esfera de Arão, etc, e vai subindo até que chega na última esfera, a esfera de Saturno, que é a esfera de Abraão, e aí ele vai adquirindo conhecimentos e virtudes. Tudo isso é uma maravilha, só que é o seguinte, se nós perguntarmos, mas isso é assim mesmo? Jamais saberemos. Isso tudo é uma imensa obra de ficção. E nesse negócio da religião, o que interessa não é, vamos dizer, a elegância intelectual do negócio. Não é a complexidade, a riqueza de perspectivas. O que interessa é uma coisa que se chama veracidade. E o critério da veracidade é aquele que Jesus disse no, acho que Mateus capítulo 6. Não, capítulo 11, versículo 6 ou capítulo 6, versículo 1? Não sei. 11, capítulo 11, versículo 6. Né? Onde vão perguntar para eles, você é o Messias ou nós temos que esperar um outro? Ele diz, olha, vocês vão e contam, o João que mandou perguntar. Vocês contam aí o que vocês viram. Né? O que vocês viram? Vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, vocês viram o leproso aparecendo todo bonitinho. Foi isso que vocês viram. Então, o que é isso aí? Isso é um critério científico. Quer dizer, Deus está mostrando a sua presença pela sua ação. Uma ação que transcende as possibilidades humanas e que é desempenhada no terreno físico, não é no terreno espiritual. O que legitima o testemunho dos feitos no mundo espiritual são os feitos no mundo físico.
Deus sabe que nós somos humanos, que nós não somos criaturas angélicas, que nós conhecemos tudo pelos sentidos, que nós estamos limitados pelos sentidos, que nossa capacidade de ir além dos sentidos é muito pequena. Ele sabe disso. Então, o que ele faz? Ele vai enviar só conhecimentos sutis, acessíveis a um iniciado do outro. Ele não vai fazer isso. Claro que ele manda os conhecimentos sutis também, tá certo? Mas ele marca a sua presença através de um treco que se chama o milagre. Isto é o centro da religião, o centro da veracidade de toda presunção religiosa. Olha, você procura o sufismo inteiro, digo, me mostra aí um milagre feito por esses caras. Nunca nenhum fez nenhum. Né? Então, são apenas intelectuais especulando sobre o mundo espiritual. Não passa disso. Claro, às vezes com uma elegância intelectual fora do comum. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, com um arrebatamento de fé religiosa tremendo, mas você não pode julgar a veracidade de um conhecimento espiritual pela intensidade da fé que o mobiliza. Porque o que interessa não é a intensidade da fé, mas o objeto da fé. Se você acredita, é aquele negócio do Santo Tomás de Aquino, quer dizer, se você acredita com fé inabalável, intensa, né, que você é um boi, nem por isso vai aparecer o chifre na sua cabeça. Vai aparecer o chifre na sua cabeça só a sua mulher ajudando. Né? Então, a intensidade da fé não quer dizer coisíssima nenhuma. E a profundidade intelectual também não quer dizer coisíssima nenhuma. Tá certo? Porque a prova da veracidade se vê na ação direta de Deus no mundo. A ação visível, a ação no plano físico. Se não tem isso, é tudo conversa mole. Outra coisa, vocês se aventuram nesses mundos de tarica, etc, etc. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando tive os meus primeiros contatos com tarica, eu já tinha mais experiência da vida e mais cultura do que você terá pelos próximos 40 anos. O que eu já tinha vivido, eu tinha aproximadamente 40 naquela época, o que eu já tinha vivido até os 40 e aprendido, é uma monstruosidade, gente. Então, a minha vida foi muito peculiar e ela me preparou para essas coisas. Agora, de repente aparece, assim, um sujeito que nunca saiu de casa, que não tem experiência de nada e começa a ler e fica fascinado com essas coisas e em seguida e já toma posição e começa a dar opinião. Não faça isso. Eu tenho uma mensagem específica para o Francis Lara. Não faça isso. Não se meta. Não seja bobo. Né? Espere mais um pouco. Sobretudo, não tome partido em questões que não implicam o seu envolvimento direto. Você, enquanto cidadão brasileiro, você tem o direito de protestar nas ruas contra a corrupção. É claro, como todo mundo. Mas dar uma opinião escrita sobre coisas que estão se passando no Oriente Médio, e se você mal começou a estudar, isso para um aluno desse curso é uma coisa absolutamente imperdoável. Isso não é o contrário da volta de pobreza em matéria de opinião. Tá certo? É um excesso, uma pletora de opinião. É um, como diz no Nordeste, um despotismo de opinião. Então é a coisa mais antipedagógica que existe. Tá certo? E o indivíduo começa isso, ele está se autodestruindo intelectualmente. Principalmente porque você dá opiniões, defende aquilo bravamente. Quanto mais bravamente você defender, mais difícil fica você voltar atrás. Tá? Note bem, eu só comecei a participar de polêmicas públicas depois dos 40 anos. Eu tenho 48, na verdade. Publiquei meu primeiro livro com 48 anos de idade. Né? Por quê? Adquirir uma formação intelectual verdadeira no Brasil é muito difícil e leva mais tempo do que em outros lugares. Tá certo? O fator tempo é importante se você não recebe ajuda de fora. Eu me lembro de um rapaz que eu conheci, que era um baixo cantante maravilhoso, um dos melhores que apareceu no Brasil, e que ele estava postulando uma bolsa de estudos na União Soviética. Mas ele já tinha passado da idade, acho que o limite lá era 28 anos, ele já estava com 40. Então ele escreveu uma carta explicando: escuta, vocês não sabem onde eu estou aqui no Brasil, bicho. Aqui para você aprender as coisas, para você fazer uma carreira, isso é dificílimo, tudo leva muito mais tempo. E ele tinha toda a razão. No fim não conseguiu o raio da bolsa. Então, talvez se eu tivesse nascido na Alemanha ou na Inglaterra, eu teria podido começar a publicar meus livros com, sei lá, 28, 30 anos. Mas no Brasil, só aos 48. Quer dizer, foi o tempo que eu levei
para me preparar. A minha preparação incluiu não só estudo, mas também experiência da vida. Tem coisas que você não pode saber através de livros, que você tem que ir lá e meter o seu nariz lá. Por exemplo, como é que você vai saber como funcionam os movimentos revolucionários se você não vai lá e mete as caras? Como é que você vai saber como é que funciona uma tarica, o esoterismo islâmico, se você não vai lá e mete as caras? Lendo o livro, você nunca vai saber. Então, por exemplo, eu lendo livros, eu tinha lido todos, quando eu cheguei na Tarica dos Fon, eu tinha lido todos os livros dele. Todos. Eu lendo todos os livros e mais alguma coisa, eu jamais perceberia uma coisa. O Fon era um sujeito totalmente desprovido de penetração, de intuição psicológica das situações reais. Ele não sabia julgar pessoas. Né? Ele não sabia distinguir um homem honesto de um vigarista. Ele estava cercado de vigaristas e não percebia. Tá certo? Então, era um homem que vivia nas alturas, na abstração. Então, eu digo, bom, esse cara é um grande filósofo, um grande expositor de doutrina religiosa, é o criador da ciência da religião comparada, sem a menor sombra de dúvida. O T.S. Eliot, quando leu o livro dele, A Unidade Transcendente da Religião, disse que isso aqui é o supra-sumo, é o melhor livro que existe de religião comparada no mundo, e concorda inteiramente. Só que é o seguinte, ele não era um mestre espiritual, o mestre espiritual é um guia de almas, né? Então ele tem que conhecer as almas, conhecer as pessoas, com translucidez, como conhecia o Padre Pio. Que o neguinho chegava lá para confessar os pecados, falava, não precisa confessar, seus pecados foram esses, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Isso é o mestre espiritual. Né? Agora, me mostra nas taricas alguém que faça isso. Não tem, gente. Né? Outra coisa, o ambiente das taricas é um ambiente muito ruim. Né? É um ambiente de briga, de conspiração, de facada nas costas, de intriga. Não é um ambiente moralmente recomendável. Pode haver pessoas notáveis. Eu mesmo conheci 2 ou 3. Eu conheci o Seyd Hossein Nasr, acho que ele é um príncipe, um homem de uma qualidade excepcional, mas eram 2 ou 3. Né? O John Murray, que foi editor na Inglaterra, e depois se recolheu para uma vida de prática sufi e tal. É um homem que eu admirei muito, mas são pessoas isoladas. Ou Marco Palles, que inclusive já tinha sido ligado à Tarica, mas de modo geral o ambiente é muito ruim. Enquanto eu estava lá entrando em altas espiritualidades, estava lá um negócio de um sujeito comer a mulher do outro, e um processando o outro. O que há? Você imagina assim, sei lá, num mosteiro franciscano ou dominicano, o noviço aqui comeu a amante do abade. Né? Se acontecer isso, fecha o raio do mosteiro, porra. E, nesse ambiente de tarica, era normal isso aí. Quando eu vejo as coisas que depois o pessoal de uma outra tarica mais ortodoxa, escreveu sobre o som, são coisas horríveis. Essa história toda da pedofilia e tal, eu não vi nada disso lá. Né? Eu tenho muita coisa contra o som, mas eu não posso acusá-lo disso aí. Eu acho que ele é 100% inocente. Mas, então, eu vi que nem mesmo os princípios mínimos de moralidade, de amor ao próximo, vigoravam ali. Agora, a presunção intelectual era monstruosa. Né? Monstruosa. A presunção de mudar o mundo. Nós vamos aqui islamizar o mundo e vai virar tudo, nós vamos destruir esta maldita civilização tecnológica ocidental. Aliás, esse será o tema daqui a pouco, porque eu vou explicar daqui a pouco. Então, uma altíssima presunção, mas sem a verdadeira substância humana que faz um homem espiritual, que faz um santo. Certo? Então, não se meta nesse meio. Se você quer se converter ao Islã, converta-se, problema seu. Mas se meter em tarica, e se eu souber que alguém cooptou aqui alguém com uma tarica, eu vou expulsar o neguinho do curso. Não vou expulsá-lo por ser muçulmano, claro, isso aí é um direito que você tem. Converta-se ao que você quiser. Não estou recomendando, mas não vou puni-lo por isso. Mas entrar com a tarica e cooptar pessoas para a tarica é outra coisa. Tarica são organizações secretas ou pelo menos discretas. Eu não quero ninguém aqui metido nisso. Quem quiser se meter vai ser posto para fora do curso. Ou então vai ter que ser tão secreto e tão discreto que nem mesmo ele fica sabendo. Entendeu?
frequentou Costa mas ele não avisou nem ele mesmo, né? Então, fica aí dado o aviso.